pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, é o seguinte, vamos focar só nas atividades para a gente concluir esse bloco, tá ok? Então, sem perder tempo, vamos aqui para a nossa atividade do bloco. Repara que tem vários textos na nossa atividade e eu já deixei marcados os pontos principais para a gente ir direto ao ponto, ok? Primeira atividade. O primeiro texto vai falar sobre o império. São impérios africanos. O primeiro império, o Império Songhai. Fala que o que chamou a atenção foi a organização política e administrativa desse império. Era dividida a população em nobreza, homens livres, membros de castas de ofícios e escravos. Casta de ofício seria o quê? Seria uma espécie de classe só para um tipo de trabalho. Por exemplo, alguém que trabalha com ouro, alguém que trabalha com ferramentas, trabalha com ferro, que trabalha com uma coisa só, ok? E os escravos. Era uma sociedade hierarquizada, ou seja, tinha alguém que mandava mais do que o outro. Três elementos básicos eram os comerciantes, os artesãos e os religiosos. Tá? O segundo texto, esse aqui sobre o Império de Mali, também africano. No ápice da pirâmide, ou seja, no ponto máximo, aquele que mandava mais era chamado de Mansa. Seria como se fosse o rei, como se fosse o imperador, o cara que mandava em tudo nesse império. Famílias reais e a nobreza, os homens livres que pertenciam às castas profissionais, como digo em cima, como os bardos, ferreiros, carpinteiros, curtidores, os servos e escravos, eram assim niveladas as classes sociais. O império era formado através das dinastias nacionais. Dinastia nacional era através da família, a família real. Tá? Dinastia seria a geração daquela família. Tá? Passar de pai para filho, filho para neto e assim vai. Tá? Assim que era organizado o Império de Mali. Outro texto já fala da nação Inca. Fala que os índios do Peru, que seria onde os incas moravam, ensinava-se a cada um deste moço nos ofícios necessários a um homem para a vida humana. Ou seja, todos aprendiam a fazer tudo quanto em suas pessoas e casas precisavam. Ou seja, eles sabiam fazer de tudo. Não tinha, por exemplo, um pintor, um escultor, alguém que fazia casas. Não, todos eles sabiam fazer tudo. Ou seja, cada um acudia o que necessitava. Ou seja, cada um fazia o que precisava sem precisar ter que pagar outra pessoa para isso. Cada um sabia fazer tudo, de tudo um pouco. Claro que tinha alguns pontos que eram específicos de uma pessoa, mas a maioria das coisas cada um deles sabia fazer. Tá? Isso é sobre os povos africanos e ameríndios, ou seja, das Américas, com contatos europeus. Falando resumidamente é que o ponto de vista desses tribos, dessas pessoas, eram vistas só pelo olhar europeu, que a gente já viu antes, que era o chamado olhar eurocêntrico, em que ele era o melhor em tudo, ele era o cara, e o restante das culturas não funcionava, não era boa, era inferior a eles. Isso que eles contavam para as outras pessoas. Isso que a gente está tentando também quebrar com essa ideia aqui. Cada um tem o seu valor de acordo com a sua própria cultura. Aí nossas atividades. Faça um breve comentário sobre eurocentrismo na história, que eu acabei de falar. Eurocentrismo europeu como centro da história. Há pesquisas que afirmam que o índio foi invenção do europeu. Como você entende essa tese? Então tu vai dar uma olhada nesse texto, vai dar uma lida e vai ver o que tu acha disso. Ou seja, ela é pessoal. Você já conhece ou presenciou atitudes ou práticas eurocêntricas em seu cotidiano? Alguma coisa mostrando que o europeu seria melhor que nós, por exemplo? Ou asiáticos, os africanos? Dá uma pesquisada, dá uma olhada e coloca a resposta aí. Próxima. Leia atentamente o texto e as imagens. Formação da monarquia nacional. Monarquia nacional seria nada mais, nada menos do que a formação dos reis, a consolidação, a força deles, eles começaram a ganhar a partir desse momento. Como eles conseguiram isso? É isso que a gente vai ver agora. A partir da crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, crescendo e nascendo aí a classe burguesa, que seria mais ou menos a classe dos comerciantes. Eles vão se destacar no meio dessa galera,
Lembra, nas últimas aulas a gente viu que havia o rei, clero, nobres e camponeses. A partir de agora surge mais uma classe, a classe burguesa. E ela vai surgir como comerciante e uma classe extremamente rica. Conseguiu atender nesse período simultaneamente, ao mesmo tempo, nobres e burgueses. Essas duas classes que se mantinham em cima a partir desse momento. Enquanto a galera mais pobre, ferrada, lascada e fumada continuava na difícil, como uma vida difícil, para não falar outras coisas. Essa mesma monarquia implantava um processo de padronização fiscal e monetária, ou seja, eles criavam suas próprias moedas dentro dos seus reinos. Assim, uma moeda de outro lugar não teria valor. Ia se dar mais importância ao comércio de dentro da nação, de dentro do país, não a de um país de fora. O poder local dos senhores feudais foi suprimido em favor da autoridade real. Os senhores feudais eram senhores com grandes propriedades de terra que tinham domínio sobre tudo e todos dentro da sua terra. O que eles foi acontecendo para o rei poder ter uma moral maior? O poder dos senhores feudais foi diminuindo e o poder do rei foi aumentando, junto com a força dos nobres e burgueses. Eles apoiavam o rei a aumentar cada vez mais a sua força. Em troca, eles continuavam com alguns privilégios, como isenção de impostos. Nobres não pagavam impostos. Só quem pagava eram alguns burgueses e a classe do campo, ou seja, os pobres lascados, ferrados, fumados. Eles sustentavam todo o reino, todo o império. Grande parte do imposto arrecadado era utilizado para organizar exércitos, responsáveis pela contenção de conflitos internos, da revolta dos pobres, que eles nem sempre aceitaram tudo, eles se revoltavam também, e o rei chamava o exército para acabar com essa bagunça. E defesa também contra outros países, outras nações. Então o exército era para isso, para acabar com as confusões de dentro do país e fora do país. Tá? As atividades comerciais tinham um papel fundamental, tinha um ponto principal aí, que era para enriquecer cada vez mais o rei. Então, para isso, eles adotavam o chamado protecionismo, que é proteger a economia interna. Tudo de dentro da sua cidade, do seu país, era bem mais forte, bem mais rico. Então, eles tentavam ao máximo evitar a entrada de outras moedas, de outros produtos de fora do país. Quanto mais riqueza eles possuíam, mais poderosos eles se tornavam. O rei passou a ser a expressão máxima desse tipo de governo. Contou não só com o auxílio de grupos como burgueses e os nobres, tiveram também o apoio da igreja, a igreja cristã, tá? A igreja cristã, principalmente a igreja católica nesse período. O rei muitas vezes era representado e reafirmado pela igreja. A igreja falava que o rei era um representante divino para com a nação. Então ele não seria somente uma pessoa, um governante. Ele seria também uma espécie de porta-voz de Deus. Das monarquias que mais se destacaram foi a de Portugal, da Espanha, Inglaterra e França, tá? Então aí, tu vai olhar essas imagens que estão aí no teu bloco, tá? E nossas atividades vêm logo abaixo. Transcreva, ou seja, tire do texto pontos, fragmentos do texto que enfatizam a formação das monarquias europeias. Ou seja, os pontos que fizeram os reis, as monarquias crescerem. Segunda, explique a frase contida no texto. Nesse sentido, o rei era muitas vezes representado e idealizado como representante dos anseios divinos para com a nação, que a gente comentou ainda agora. Ele era visto como representante de Deus, das vontades de Deus para o povo. 3. As imagens 1, 2 e 3, que a gente viu ainda agora, revelam sobre a posição política, social e religiosa do rei. Como ele era visto, como ele era retratado por esses pintores para a nação, para o povo. O texto apresenta 4 países pioneiros, ou seja, mais antigos, que começaram na frente, no processo de formação das monarquias. Quais são esses países? Simples, só retirar do texto. Tá bacaninha aí. Considerando o texto e as imagens estudados, represente em uma frase ou desenho o poder do rei.
Tu vai criar uma frase ou um desenho mostrando o poder do rei. Somente isso. O espaço está logo aí embaixo. Sobre a formação dos Estados Nacionais, temos aí ABCD. Tu vai ler o texto novamente e vai marcar apenas uma alternativa. Tá? Tu vai marcar apenas uma vez. A respeito da formação, questão 7. A respeito da formação das monarquias nacionais europeias na passagem da Idade Média para a época moderna. Tu vai marcar apenas uma opção também, a opção correta. Galera, as nossas atividades, o nosso bloco terminou por aí. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Abraços, até a próxima. Fui!